E aí, galera boa, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora aí que você estiver ouvindo. Vamos começar, como eu prometi, o curso de legislação da Polícia Militar do Piauí, essa instituição aí que eu fiz, que eu tive a honra de envergar a farda da gloriosa Polícia Militar do Estado do Piauí, uma polícia militar de homens valentes e abnegados, como diz o hino, a canção, avante, ó Polícia Militar. Curso completo, professor de Souza, segue a gente lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal do YouTube para ter mais vídeos. Que no decorrer da semana aí eu vou colocando vídeos tanto do Piauí, tanto do Ceará. E também um banco de questões. Vamos começar pelo Estatuto. Temos aí a lei do Conselho de Disciplina, temos o RDPM. Mais uma coisa que eu quero que você, quem está estudando para o Ceará e para o Piauí, né, diferencie. No Ceará temos o Estatuto dos Militares, PMBM. No Piauí nós temos o Estatuto da Polícia Militar do Piauí, que ele no primeiro artigo é quase dentro do Ceará. Lembremos aqui da caneta, da velha canetinha. E ele diz no seu primeiro artigo que o presente estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos e prerrogativa dos policiais militares do estado do Piauí. Mesmo sistema, mesmo macete lá do Ceará. SD pode. SD pode. Vai regular o que, professor? Essas 5 circunstâncias dos PMs. Dos PMs. Ah, e os BMs? É um estatuto próprio. Então vamos lá. Situação, ativo e inativo, os direitos, as prerrogativas, as obrigações e os deveres. Esse é o nosso artigo 1º, bem simples. Ficar atento aí que o presente estatuto regula. Então ele vai dispor sobre essas 5 circunstâncias. Eu acho que eu tenho uma questãozinha aí. Tem no estilo aí no CEP. Não estou lembrado se são 5 alternativas ou 4. De certa forma eu coloquei 5. Fiz o concurso de 2014. Não me atentei ainda de pegar as provas do NUCEP. Diz lá, o Estatuto dos Policiais Militares do Piauí regula, exceto, vamos prestar atenção nas perguntas desde já. Porque questão de múltipla escolha é comum cair. Regula, faz isso, exceto, ou marca incorreta, marca correta. A questão quer saber qual circunstância o Estatuto não regula. Ele está dizendo assim, de outras palavras. O Estatuto regula uma dessas 5 aqui. Qual é a que ele não regula? Esse exceto quer dizer isso. Qual é que ele não regula? Aí nós vamos lá. O Estatuto dos Policiais Militares do Piauí regula a situação? Sabemos que sim, regula a situação. Regula os deveres? Regula. Regula as obrigações? Regula. Regula a disciplina? Não estou lembrado, professor. Mas e os direitos? Vamos para a próxima. E os direitos? Regula. Então, por eliminação, sobrou a letra D, disciplina. Vemos, devia ser aqui, o que faltou para completar eram as prerrogativas, que são os privilégios, né, as distinções que os policiais militares têm em relação a outros servidores públicos. Artigo 2º. A Polícia Militar do Piauí, subordinada operacionalmente ao Secretário de Justiça e Segurança Pública, é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército, com organização e definições definidas em lei. Vamos a por parte. A quem a Polícia Militar do Estado do Piauí é subordinada? Sabemos, logicamente, que a Polícia Militar do Estado do Piauí é subordinada ao governador. No Ceará fala em vinculação à SSPDS, né? Mas aqui fala é subordinada operacionalmente ao secretário de Justiça e Segurança Pública. Instituição permanente, trouxe lá da CF, considerada força auxiliar e reserva de quem? Mesma coisa do bizu lá do Ceará, Exército. Preste atenção, Exército. Com organizações e definições definidas em lei. Vamos por parte? Vamos. Sabemos que o chefe máximo, o chefe supremo das corporações é o governador. Beleza, mas a questão aqui não está trazendo isso. Sabemos que de forma implícita. O artigo 2º está trazendo a quem ela é subordinada operacionalmente. Lembremos, questões de montar operações, dados estatísticos,
saber a realidade de cada bairro ali, da capital, região metropolitana e interior do estado. E ela é subordinada, o artigo fala que é o secretário de Justiça e Segurança Pública. Hoje, sabemos que no Piauí existe a Secretaria de Segurança Pública. Professor, mas não atualizaram, o meu estatuto está assim, está desatualizado? Não. Os deputados lá deviam atualizar esta lei nesse ponto. Professor, mas e aí, se cair na prova? Cara, eu marcaria o que estava na lei, o que está na letra de lei. É Secretaria de Segurança Pública? É, mas está na lei Secretário de Justiça e Segurança Pública. Marque isso aí. É uma instituição permanente considerada força auxiliar e reserva do Exército. Claro, nós somos auxiliares e reservas. Em qualquer situação, em caso de mobilização, que será decretada pela União, nós, policiais e militares, poderemos se mobilizar para auxiliar na defesa interna ou externa do país, do território brasileiro, com organizações definidas em lei. Essas atribuições definidas em lei, nós podemos ver lá no artigo 144, parágrafo, se eu não me engano, 5º da Constituição Federal. Se eu não me engano, trouxe transcrito. Está aqui, ó. O artigo 144, parágrafo 5º da Constituição Federal diz que as polícias militares cabem à polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Acabou-se. Essa aqui são as atribuições definidas em lei da Polícia Militar do Piauí. Questãozinha aí do professor de Souza. A Polícia Militar do Piauí é uma instituição permanente, considerada força auxiliar e reserva do Exército e subordinada operacionalmente ao. Aqui ele quer saber a quem? Secretário de Justiça e Segurança Pública, governador do estado. Note, você vai ficar aqui em dúvida mais ou menos em 3, que são nas 3 primeiras. Você pode eliminar logo aqui o subcomandante-geral e o vice-governador do estado. Você vai ficar em dúvida aqui no comandante-geral, no governador e no secretário de Justiça. Vamos subindo. O comandante-geral, ele é o comandante da corporação militar. Logo, operacionalmente, a PM não está subordinada a ele. Está subordinada hierarquicamente, ele é o chefe. Eliminamos. E também não é o que traz lá no caput do artigo. O governador, nós sabemos que ele é o chefe supremo. A PMPI e o Corpo de Bombeiros do Piauí está sim subordinado a ele, mas não é uma subordinação operacional. Então a resposta correta aqui para essa questão, letra A, lembremos que o que existe hoje é a Secretaria de Segurança Pública, mas para a prova e no nosso estatuto está assim, então marca desse jeito. Artigo 3º, coloquei os parágrafos, os pontos mais importantes, mas que esta aula não substitui a leitura do artigo da letra de lei completa. Parágrafo 1º do artigo 3º diz que os policiais militares encontram-se em uma das seguintes situações. Aí aqui ele traz as situações. São os policiais militares da ativa e os policiais militares inativos. Ele diz que os policiais militares ativos são 4. Os policiais militares de carreira, os incluídos na polícia militar voluntariamente, durante os prazos a que se obrigam a servir, os componentes da reserva remunerada quando convocados, eu quero que você preste muita atenção, grifa aí na sua apostila quando convocados, e os alunos dos órgãos de formações militares da ativa. De um por um. Quem são os militares de carreira? Militares de carreira são aqueles que têm a vitaliciedade assegurada. Vitaliciedade assegurada. O que é, professor, essa vitaliciedade? É uma garantia legal desses policiais permanecerem em seus cargos até atingir a idade prevista para a aposentadoria, né? Que é a reserva ou reforma. Claro, não é absoluta. Nos casos previstos em lei ou por determinação judicial, poderão ser expulsos ou poderão ser demitidos. Mas, em regra, a vitaliciedade é uma garantia legal de que eles permaneçam nos seus cargos, no seu cargo militar estadual, até atingir a idade para que se aposente, ou seja, para que vá para a reserva, para a inativa. Os incluídos na polícia militar voluntariamente. No tempo que eu estava na polícia, antes do meu concurso, teve uma coisa chamada SAV, Serviço Auxiliar Voluntário, que são aqueles que ingressam na polícia de forma voluntária por um certo tempo para exercer funções administrativas. Eram os SAVs, conhecidos como os SAVs. A fardazinha, se não me engano, azul, calça azul. Temos também aqui os componentes da reserva quando convocados. Pessoal, esses guerreiros aqui, eles pagaram a etapa deles. Eles tiraram os 30 anos de serviço.
foram lá para a reserva, foram para aqui, ó, se tornaram inativos, mas por algumas circunstâncias foram convocados de volta ao serviço ativo. Lembre-se, essa convocação é de forma temporária. E o militar, na maioria dos casos, precisa aceitar, ou seja, aceitação voluntária. Quando o militar da reserva remunerada estava lá na inatividade, retornou ao serviço ativo, a partir daquele momento que ele retornou, ele estará na ativa. Estará na ativa. Outro, os alunos dos órgãos de formação de policiais militares da ativa. Cara, os que estão se formando, os alunos de formação, não é uma formação continuada, formação inicial, CFSD e o CFO. Ei, professor, mas e o CFS? Cara, o CFS, os praças geralmente, e o CFC, eles já são militares da ativa. Aqui nós estamos falando dos alunos de órgãos de formação de policiais militares. O CFC e o CFS, eles estão se qualificando, se habilitando. O CFSD e o CFO, que é o curso de formação de oficiais e o curso de formação de soldados, você é civil e está entrando na polícia militar, está entrando numa corporação militar. Então, naquele momento que você faz a matrícula no curso de formação, você é considerado um policial militar da ativa. E temos os casos aqui dos militares que estão inativos, que são os da reserva remunerada e os reformados. Professor, qual a diferença aqui da reserva remunerada e os reformados? É simples, o da reserva, eles podem ainda prestar serviço na ativa. Prestar serviço na ativa mediante convocação. Professor, quem é o responsável por convocar esse policial? O governador. O governador é o responsável. E os reformados, professor? O reformado é aquele que passou pela reserva, pode ter voltado ao serviço ativo ou não. Passou um certo tempo, ele reforma. A diferença, companheiro, é que o reformado, ele não tira mais serviço na ativa. Aqui, ó. Cadê aqui a... Estão dispensados definitivamente, ou seja, para sempre, da prestação de serviço na ativa. Uma coisa em comum, eles continuam a perceber o QSJ, os dois recebem a remuneração. Mas o da reserva pode voltar à ativa, o reformado não volta mais. Questãozinha aí bisurada, são policiais militares do serviço ativo, exceto, lembre de novo, olhe para cá, cadê a canetinha da lei? Exceto, ele quer saber o que não é militar ativo. Então, os de carreira são militares ativos? Sabemos. Os voluntários são militares ativos? Sabemos que sim. Os alunos do curso de formação são militares ativos? São. Os da reserva remunerada quando convocados e os da reserva remunerada. Bateu a dúvida. Você ficou em dúvida entre a D e a E. Geralmente nas questões você fica em múltipla escolha, você fica em dúvida em duas. Nós sabemos que os convocados da reserva remunerada, quando eles estiverem na situação de convocados para a ativa, eles estão na ativa e não mais na inatividade. Então, esse daqui está certo. A questão que é certa por estar errada é a letra E, que os militares da reserva remunerada, eles não são militares ativos, são inativos. Exceto se eles forem convocados, que aí eles entram nessa situação e passam a ser ativos. Outra questãozinha aí, certo ou errado, são policiais militares inativos, os da reserva remunerada, quando convocados, e os reformados, que é a P, que essa questão pode passar despercebida. Ele diz que os militares inativos são os RR, da reserva remunerada, só que quando convocados. Nós sabemos que eles, quando estão convocados, são policiais ativos. E os reformados nós sabemos que são inativos, está certo. Essa questão está errada porque os militares da reserva, quando eles estão convocados, eles não são mais inativos, eles são ativos. Por isso que a questão fica errada. Chegamos aqui nos artigos que podem causar bastante dúvida nos alunos, que é sobre o serviço policial militar e a carreira policial militar. Passamos aqui a leitura aqui do texto legal. O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes à polícia militar e compreende todos os encargos na legislação específica e relacionados com a manutenção da ordem pública no estado do Piauí. Artigo 5º. A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades da polícia militar, denominada atividade policial militar. Temos aqui um macete para que você consiga identificar o que é o serviço
policial militar e o que é a carreira policial militar. O serviço ele está relacionado com exercício de atividades. Ligue sempre as palavras exercício de atividades a serviço policial militar. Liguem sempre. Faça essa relação, que aí você não erra a questão. E a carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada. Professor, dê um exemplo mais claro do que seja serviço policial militar. Cara, quando o policial está lá exercendo policiamento ostensivo, cumprindo a sua escala, ele está de serviço. Ele está exercendo o serviço policial militar. Ele está exercendo uma atividade que é inerente à polícia militar. E qual é uma atividade que é inerente à polícia militar? Preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Estou lá escalado para serviço amanhã. Pronto, estou exercendo o serviço policial militar. Ah, professor, estou de serviço hoje, amanhã estou de folga. Tanto hoje quanto amanhã, que você está de folga, fazem parte da sua carreira. Atividade continuada. Inteiramente, é os 30 anos, é a carreira, como é que eu posso falar a palavra? É a trajetória do militar dentro da corporação. A palavra é essa. Trajetória do militar dentro da corporação. Questãozinha aí, ó, em relação à carreira, aí você falou em carreira, você vai lembrar de atividade continuada. É caracterizado por atividade continuada. Só que pega atenção no comando da questão. O que é que o comando da questão quer? Marque a alternativa incorreta. Essa daqui está certa. A carreira, sabemos que inicia com o ingresso na Polícia Militar. Sabemos que ela é privativa de policiais ativos, mas não inativos. E a carreira de oficial é privativa de brasileiro nato, com certeza. Logo, a questão errada aqui é a letra D, porque é privativa, a carreira é privativa dos policiais ativos. Policial inativo não tem carreira, porque ela também é denominada atividade policial militar. Deixa eu retornar aqui para passar com mais calma. A carreira do militar estadual, vale ressaltar isso aqui. A carreira do militar estadual, ela inicia-se com ingresso. Com ingresso na PM. Lá no curso de formação. E ela vai até a sequência dos graus hierárquicos. Inicia com a sequência e obedece a sequência dos graus hierárquicos. Sequência dos graus hierárquicos. Professor, quais são esses graus hierárquicos? Vamos passar o bisu agora. Deixa eu pegar aqui a borracha. Qualquer coisa você volta aí o vídeo. Apagar aqui para falar quais são os graus hierárquicos. Nós temos duas classes na polícia, duas carreiras. Nós temos os oficiais e nós temos as praças. E temos também as praças especiais, que a gente vai falar mais na frente, para não confundir muito a carreira do senhor, da cabeça dos senhores. Aqui é só uma explanação. Temos os oficiais, temos as praças. Os oficiais, começando de cima para baixo, nós temos o coronel, nós temos o tenente-coronel, nós temos o major, o capitão, o primeiro-tenente e o segundo-tenente. Esses aqui são os oficiais. A carreira de oficial, ela é privativa de brasileiro nato. Ah, professor, não sei o que é brasileiro nato. Não se preocupe, não vai cobrar na sua prova o conceito de brasileiro nato. Mas se você tiver interesse, aconselho a pesquisar lá na Constituição, que ele vai dar os casos de brasileiro nato. Tanto por sangue, né, por terra. E temos os critérios de sangue e terra para ser brasileiro nato. Mas resumindo, brasileiro nato nasceu de pai ou mãe brasileira ou num solo brasileiro. De uma forma bem grotesca.
As praças, nós temos os subtenentes, nós temos os primeiros sargentos, segundo sargento, terceiro sargento, cabo e soldado. E aqui vai meu alô pro Cabo Raimundo, do 4º Batalhão. O homem é bom, o homem é espetacular. Esses aí são os graus hierárquicos, começando do soldado e indo até o coronel. 2 carreiras diferentes. Fizemos a questão, artigo 6º. Os policiais militares da reserva remunerada poderão ser convocados para o serviço ativo, em caráter transitório e mediante aceitação voluntária, por ato do governador do estado, desde que haja conveniência para o serviço. Esse aqui fala em linhas gerais, da reversão do militar inativo. Mas que tipo de militar é esse? O militar da reserva remunerada. O policial da reserva remunerada, que ele poderá ser convocado. Professor, quem é que vai convocar esse policial que já está lá na reserva, no seu descanso? É esse cabra aqui, o governador do estado. Ele vai retornar, vai convocar esse policial para o serviço ativo e vai dizer que é um tempo, não é para sempre. Ele vai dizer, um tempo determinado, começa tal dia e é previsto para terminar em tal época. Só que ele vai dizer assim, cara, mas tu tem o livre-arbítrio de escolher a aceitação voluntária. Se você volta ou não. Por exemplo, o governador está precisando de policiais para exercer a segurança dos prédios públicos. E ele vê lá na reserva e diz, quero convocar fulano de tal, faz lá tal de convocação. O policial lá na reserva olha e diz, cara, eu não vou voltar não. Vai ter outro que diz, cara, eu vou retornar para o serviço ativo. A aceitação voluntária, volta se quiser. Entendeu? Isso é o que a questão está querendo dizer. Que os policiais da reserva retornam quando convocados pelo governador, se quiser. Como é que a questão pode cobrar aqui? Pode trocar esse guerreiro aqui pelo comandante-geral, pelo secretário de Segurança Pública. Mas você que é bisurado, aluno tático, sabe quem é competente para convocar o policial da reserva para o serviço ativo? É o secretário-geral. E lembre-se, quem é convocado é o policial da reserva. O reformado não será mais convocado. Questãozinha aí do de Souza. No que tange aos policiais militares da reserva remunerada, julgo os itens a seguir. Reserva remunerada, você marca logo, para saber que está falando uma coisa certa. Julgo os itens a seguir e marca a alternativa correta. Deverão ser convocados para o serviço ativo. A convocação possui caráter definitivo. A convocação dar-se-á mediante aceitação voluntária. A convocação é ato do comandante geral. Os reformados poderão ser convocados. Nós sabemos que essa convocação será mediante aceitação voluntária. Essa questão aqui seria anulada. Eu acho que eu me enganei aqui, eu me equivoquei e coloquei 2 alternativas certas. É lógico que eles deverão ser convocados para o serviço ativo. Aqui, na questão, eu quis colocar inativo. A questão correta é letra C. Porque a convocação dá-se-á mediante aceitação voluntária e eles serão convocados para o serviço ativo. 2 respostas certas. Certamente, essa questão aqui seria anulada. Falta de atenção minha, em vez de colocar inativo aqui, para deixar a questão errada, coloquei ativo. Mas a questão certa seria a C, mas como tem 2 questões corretas, questão anulada. 8ª. A condição jurídica dos policiais militares é definida pelos dispositivos, pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicados por este estatuto e pela legislação que lhe outorgar direitos e prerrogativas e lhe impuser deveres e obrigações. Basicamente, quais são a condição jurídica dos militares? Claro, a Constituição Federal, de 88, a Constituição do Estado do Piauí, aliás, estadual, do Estado dos Piaus, Piauí, o próprio Estatuto, o RDPMPI e outras legislações que impuser deveres e obrigações. Está aqui reticências. Artigo 9. Quanto à aplicabilidade do Estatuto.
O Estatuto aplica-se no que couber aos policiais militares da reserva e aos reformados e aos capelães. Para quem não sabe o que é capelães, são aqueles militares que exercem o serviço militar religioso. Padres, pastores, que são oficiais, que são policiais militares. O Estatuto se aplica a eles, mas, logicamente, sabemos também que se aplica aos militares da ativa. Resumindo, o Estatuto se aplica-se a quem? A todos os PMs do Piauí. Questãozinha aí? No que tange à aplicabilidade do Estatuto dos Policiais Militares do Piauí, julgue a alternativa incorreta. Olha o que ele quer, Se marca logo na questão para você não se passar. Aplica-se aos policiais militares reformados? Aplica-se. Aplica-se a policiais militares ativos? Lógico. Aplica-se a policiais militares da reserva? Aplica-se. Aplica-se também aos capelães. Não se aplica aos alunos de órgãos de formação policiais militares. Se aplica. Por que se aplica aos alunos? Porque eles são militares ativos. Portanto, o Estatuto aplica-se a ele. Final da primeira aula do Estatuto. Peço que os senhores se inscrevam aqui nesse canal. Me sigam lá no Instagram, @Michel_Simplicio11, na página do Tático Concurso. E que continue estudando. Não deixe de ler o texto de lei. Em breve estarei aí disponibilizando gratuitamente o conteúdo digital, em PDF, da legislação da Polícia Militar do Piauí atualizada, para que vocês tenham aí um suporte e continue estudando, que essa polícia é muito boa. Eu trabalhei aí, uma polícia boa, valente, entendeu? E é isso aí, tamo junto. Até a próxima videoaula.